Amém. Lê assim comigo, ó. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. E assim escaparei da sua mão. Versículo número 2. Então Davi se levantou e passou com seus 600 homens, e com ele eles estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Galte. Ainda comigo? 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 1. Capítulo de número 30, versículo de número 1. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul de Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam com ele, porém ninguém mataram, nem os pequenos nem grandes. Então somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e os seus filhos eram levados cativos. Então Davi e o povo se achavam nele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém. Pessoalmente, se eu posso falar de maneira pessoal, eu acho esse um dos episódios mais tristes da caminhada de Davi. Capítulo de número 27, que nós lemos, ele é logo depois daquele último encontro de Davi, quando Davi pega o cantil e a lança de Saul e chama Abner para o lado de fora da tenda e fala assim: Abner, olha só o que você fez, meu amigo. Você deixou o rei aí exposto. Se eu fosse um homem mau, eu podia ter matado. E diz que quando Davi falava com Abner, Saul ouviu a voz de Davi, e ele disse assim: essa voz do meu filho Davi, ouça, estava perseguindo o rapaz, já tinha não sei quantos anos, ouviu. Essa é a voz do meu filho Davi. E aí Davi alça a voz e fala com o rei, fala assim: eis que o rei de Israel saiu com os homens de guerra contra um cão morto. Davi olha para o rei de Saul e entende que, por mais que ele fizesse, por mais que ele tentasse, Saul nunca ia mudar o seu ímpeto contra Davi. Deixa eu fazer um parênteses para você aqui nessa noite. Por mais que você busque, por mais que você tente ser bom, por mais que você tente agir da maneira correta, o diabo nunca vai deixar de odiar você. O diabo nunca vai deixar de achar motivo em você para te destruir. Fica tranquilo. Você não vai convencer o diabo de que você é uma pessoa que não merece ser perseguida. Fica tranquilo. Isso não vai acontecer. Você nunca vai conseguir assinar um acordo de paz com o mundo espiritual maligno. Nunca. Nunca vai ter um ponto na sua vida onde o inferno vai olhar para você e falar assim: quer saber? Rapaz, é um homem tão direito, tão justo, tão certo, deixa quieto, não vou fazer nada não com ele, vou deixar ele na paz, vou deixar ele tranquilo com as coisas dele, vou deixar ele viver a vida dele, vou deixar ele sonhar os sonhos dele, não tem problema. Foi assim que o diabo fez com João. Davi, nesse período da sua vida, que depois de tanta perseguição, ele, por fim, ouve uma palavra de Saul, falou assim: Saul, olha, Davi, você é um coração muito bom, certamente você vai reinar no meu lugar, depois de mim, né? Certamente você vai reinar no meu lugar, mas aquilo parece que entrou no coração de Davi e não fez morada. O ato contínuo que nós lemos nessa noite, no capítulo de número 27, diz que Davi falou no coração. E quando existe essa expressão, Davi falou no seu coração, isso significa que Davi fez uma proposta na sua alma. Davi fez uma proposta na sua alma, ele tomou uma decisão. Aquela decisão que a pessoa toma pensada.
Aquela decisão que a pessoa toma, levando em consideração todos os fatores, para então multiplicar, dividir e soltar o produto daquilo que ele pensou. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, o herdeiro legítimo, muito obrigado, meu amigo, o herdeiro legítimo do trono de Israel, escolhido por Deus, ungido pelas mãos de Saul, com a certeza que Deus havia lhe prometido o reino, disse assim: certamente Saul vai acabar me matando. Como é que uma pessoa com promessa chega à conclusão que o seu inimigo pode vencê-la? Você pode me dizer? Como é que uma pessoa cheia de Deus chega à conclusão que isso não é o suficiente? Que isso não basta? Que ter comunhão com Deus não basta? Que ser cheia do Senhor não basta? Ela vai acabar morrendo na mão do diabo. Ela vai acabar sofrendo a consequência dos seus inimigos. E aí ele faz uma decisão assim, extraordinária, que é difícil você acreditar que você está lendo, que os irmãos escreveram isso aqui na Bíblia. Provavelmente aqui nesse tempo, Natan Ugarte, no livro de 1 Samuel. É difícil acreditar que o livro de 1 Samuel está registrando isso. Que Davi dizia assim, ó: bom para mim é sair daqui e viver no meio dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim. Bom para mim, em outras palavras, é largar todas as promessas que Deus lhe tem e morar lá no mundo, porque assim o diabo me esquece. Bom para mim é deixar para trás a promessa que Deus me fez, me enfiar nas coisas dessa vida, porque assim eu não sofro o preço de pagar pelo ministério que Deus me deu. E pasmem, ele não só decide fazer isso, ele vai fazer isso. Davi chega agora e se junta com os seus 600 homens e a sua família. Ou seja, Davi leva a sua família, os seus negócios, os seus, entre aspas, entenda isso, os seus funcionários. Ele leva ele e toda a sua influência para viver debaixo de uma estrutura, de uma entidade mundana. É como se Davi falasse assim: olha, eu não sou mais crente, apesar de eu ser crente, eu não quero mais ter nada a ver com as coisas de Deus. Quantas pessoas nesse país fazem isso? Quantas pessoas nesse país esquecem de Deus quando chegam aqui? Quantos homens com promessa de Deus, mulheres com promessa de Deus, viram as costas para a chamada de Deus na sua vida? Porque a temperatura de pagar pelo preço é alta demais. Eu vou dar o braço a torcer. Tudo que Davi queria era ser amado por Saul. Davi nunca fez mal a Saul. E é difícil até mesmo você enxergar nos salmos que Saul escreve, ele trazer alguma palavra de dureza para Saul. O salmo de número 84, se eu não me engano, ou algum dessa numeração, diz assim: os homens maquinam mal contra mim e contam mentira, mas o coração do rei está na mão do Senhor. Davi, quando escreve esse salmo, ele está dizendo mais o seguinte: olha, estão lá mentindo para o rei. Estão falando maldade para o rei a meu respeito. Mas eu sei que Deus vai falar com o rei e o coração dele vai mudar a meu respeito. Ele não acreditava que Saul não odiava ele. Ele tinha dificuldade de acreditar que aquela pessoa que andou com ele tinha o coração contrário a ele. E eu concordo com Davi. Como é difícil acreditar que pessoas que você admira podem ser contra você. Tem gente que é o contrário, né? Todo mundo é contra ele. Mas tem gente que anda nessa linha. Poxa vida, como é que essa pessoa pode ser contra mim? Eu nunca quis o mal dessa pessoa.
Eu nunca quis odiá-la. Mas às vezes a gente não entende que quem envenenou ela contra nós foi o diabo, e ela assumiu o veneno. Ela tomou o veneno com um copo, não aquele copo pequeno americano, não. Tomou naqueles copos americanos de 20 ounces ou de 30 ounces. Aqueles copão do Burger King de large, sabe? Aquele que tem um negócio e ainda fica maior. Tomou inteirinho de veneno a nosso respeito. Se alimentou de veneno. E a vida da pessoa vive. Ou desse projeto maligno vive para nos perseguir. Vive para nos matar. Mas aí Davi toma essa decisão que é maluca. Quer saber? Eu vou para longe porque Saul vai perder a esperança de me matar. É a esperança de você assumir aquilo que Deus mandou que você falou que você ia assumir. E a esperança que você tinha de ver a sua família restaurada de verdade e ver você andando nas promessas de Deus. E a sua esperança? Ela também já foi embora. Enquanto ele está falando da esperança de Saul, de desistir dele, ele está assumindo que a dele já foi. E agora ele se une a Aquis com tudo que ele tinha. Quando ele se une a Aquis, é como se ele saísse da perseguição do diabo e abraçasse o inferno. É como se ele saísse da mão do Beelzebu e fosse morar com Satanás. Porque era tudo o que Aquis queria. O quê? O grande Davi? Aquele que eu acompanhei as promessas de Deus se cumprindo? O homem que foi pedido para o seu dote de casamento, 100 filisteus e entregou 200? Esse homem está vindo morar comigo? Opa! Abre alas! Dê espaço! Se você sair da presença de Deus hoje e procurar o mundo vai te receber de braços abertos. O mundo vai aplaudir você. Ele quer você. Você vai ser promovido. Você vai ganhar uma cidade. Aqui ele falou assim, olha, vai para Ziclag, cuida de lá. Fica por lá, meu amigo. Faz as coisas aí que você tem que fazer. E a palavra de Deus vai dizer que parece que Davi assume o papel. Mas assume o papel assim, mas por completo mesmo. Diz que ele vai morar em Ziclag, ele pega os homens dele e agora vai no sul de Judá. Ele vai no sul e fala que vai no sul de Judá. Mas na verdade ele ia para a cidade dos filisteus, entrava na cidade, Davi entrava nas cidades, matava todo mundo, inclusive mulheres e crianças, para que ninguém soubesse que ele tinha entrado naquela cidade. Davi. Parece que aquele que tem a chamada de Deus na vida, quando ele resolve se envolver com o mundo, ele se envolve com o mundo de verdade. Quando é para ele pisar o pé na jaca, como a gente fala, né? Ele enfia o pé na jaca e ela está podre. Se lambuza. E Davi mandava dizer que ele tinha dado no sul de Judá e trazia os despojos para aquele rei, para o rei Aquis. Quantos de nós não temos vivido uma vida, ou sendo chamados para viver uma vida, completamente aquém daquilo que foi os princípios da palavra de Deus que nós descobrimos, que nós recebemos? Viver vidas que não são nem duplas, são triplas. E o coração nosso ainda acha que existe algum resquício de fidelidade, porque a gente não vai em Judá de verdade. A gente não faz contra o povo de Deus de verdade, mas a gente fala que faz. A gente fala que não quer mais nada a ver com a igreja, mas a gente protege os irmãos da igreja, ao mesmo tempo que a gente mente para nós mesmos. E acho que estamos mentindo, inclusive, para as entidades que agora estão sob domínio da nossa vida. Tem muito crente vivendo debaixo de domínios, de entidades malignas, porque perderam a esperança da promessa. Perderam a esperança da liberdade de viver em Deus. Perderam a esperança do convite que Deus fez
para que você fosse um vaso de honra e não de desonra na sua casa. Perderam a esperança de que pagar o preço pelo ministério e pela chamada de Deus na sua vida e pelo convite de viver uma vida santa não vale mais a pena. Não vale a pena fazer isso aí que o pastor fala. Não vale a pena seguir isso que a palavra de Deus diz. Não vale a pena ser fiel à chamada de Deus na minha vida. Não vale a pena. Bom para mim é sair disso aqui, pelo menos a quentura do fogo se apaga. Ato contínuo dessa realidade, enquanto está acontecendo isso na vida de Davi, a vida de Saul também está indo de mal a pior. Porque apesar da insistência de Davi, Deus não desistiu do que prometeu para ele. Apesar da sua insistência de fugir de Deus, Deus não desistiu daquilo que prometeu para você. Apesar da sua insistência de achar que você domina a sua situação, Deus não perdeu ainda os olhos sobre você, de te resgatar de você mesmo. Enquanto isso, Israel está passando por um problema muito grande, e Saul, que começou o reinado tão bem, Saul passou uma lei que não era proibido ter feiticeiros em Israel, e se alguém soubesse de algum feiticeiro, era para mandar matar. Agora, capítulo número 28, mostra Saul indo buscar uma feiticeira. Porque uma grande guerra estava se montando entre Israel e os filisteus. Estava acontecendo, um problema estava se levantando no meio daquela situação, para que Saul fosse exposto, e Davi também seria. E enquanto isso está acontecendo e o povo de Israel está se preparando para a guerra, o povo dos filisteus também estava se preparando. E a palavra de Deus vai dizer, no capítulo de número 29 do primeiro livro de Samuel, que os homens agora começaram a se juntar para essa grande batalha. E todos os capitães do rei Aquis, o rei dos filisteus, começaram a se juntar na cidade de Gate, que era a sede naquele momento, para então eles descerem contra Israel e batalharem. E no meio de todos esses capitães, quem aparece para ir lutar contra Israel? Davi. Davi tinha entrado em uma guerra, como se fosse hoje, tá? Davi tinha entrado num negócio que seria prejuízo para a igreja. Davi tinha entrado num modelo de negócio que ia ser prejuízo para quem acreditava em Deus. Davi tinha aceitado um comportamento na sua casa, na sua família, nos seus negócios, que era contra os princípios da palavra de Deus. E ele estava lá com tudo que era dele para apoiar. Mas é incrível, é extraordinário como eu consigo enxergar o mundo espiritual mostrando isso para você agora. Mas Deus era tão bom e tão maravilhoso com a sua vida, que ele fez com que os capitães do povo dos filisteus se colocassem contra Davi. É como se Davi tivesse chegado para a batalha e os demônios tivessem falado assim, ele não pode estar aqui não. Ele está marcado. Ele tem uma marca, ele tem uma chamada, ele tem algo santificado na vida dele. Se ele for com a gente, ele vai nos trair lá no meio, porque ele é do Senhor. É como se Deus estivesse mostrando para o povo inimigo que aquele não era o lugar de Davi. Ei, você não cabe no mundo. Não tem lugar no mundo para você. Você pode tentar o que você quiser. Você pode tentar o que você quiser. Você pode abrir a brecha que você quiser. O inimigo vai marcar e vai falar assim, esse aqui não dá para fazer isso aí não. Porque ele tem uma marca na vida dele. O Senhor já o chamou e ele precisa se dobrar a isso. Não dá. E diz que a disputa entre os capitães de Aquis, que era o rei dos filisteus, foi tão grande que Aquis falou assim, meu amigo, você me desculpa, Davi. Olha, eu não tenho nada para dizer para você. Olha o que o rei do inimigo falou. Davi, até hoje você só me fez bem. Já pensou ouvir isso de Satanás? Meu amigo, desde que você chegou aqui, foi uma beleza aqui pro inferno.
Rapaz, você promoveu aqui tanta coisa boa, rapaz. Mas é o seguinte, os outros demônios não querem que você vá. Olha, a maneira como você pensou nessa fraude, a maneira como você pensou nesse negócio maligno é tão fantástico, mas, olha, desculpa, os demônios não querem que você vá. Está impedido. Volta lá para Ziclag com os seus homens. Volta lá para eles lá, porque não dá para você ir, não. E Davi volta. Eu imagino que talvez como Chaves, como cão arrependido, né? Ele volta. Só que no retorno, quando ele chega na cidade do engenheiro dele, Ziclag, capítulo número 30 a gente está agora, ele encontra a cidade arrasada. Porque o inimigo é assim. Na hora que chega a conta, mas ela chega de verdade. Na hora que chega a conta, ela chega com juros, correção monetária, e aí uns FII que tinha lá que você não viu quando você assinou o contrato. Mas chegou para destruir Davi. Para acabar. E ele chega na cidade, irmãos, e é tão extraordinário que aqueles 600 homens que agora estavam com ele tinha conquistado aqueles homens durante o período das suas peregrinações. Os primeiros 400 homens se juntaram a Davi quando ele entrou na caverna de Adulão, da primeira vez que ele apareceu na frente dos reis dos filisteus. Lembra aquela vez que passagem conta, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 21, no final do capítulo de número 21, que ele dá uma de doido, e Davi começa a babar na frente do rei, aí o rei fala assim, já não tem doido suficiente aqui na minha terra, manda esse cara embora, né? E aí Davi vai embora, ele vai embora e ele entra onde? Na caverna de Adulão. E lá tinha uns homens desgostosos, chateados da vida, cheios de dívida, e diz que Davi entra lá e se faz chefe entre eles. A palavra de Deus fala, inclusive, que nesse momento, né, na verdade, os comentaristas narram isso, trazendo esse cross-reference, esse cruzamento de referência bíblica, fala que nesse período Davi escreveu o Salmo de número 34. E o Salmo de número 34, Davi está dizendo assim, vinde meninos, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem quer viver uma vida larga e feliz, olha, refreie a língua de falar o mal, busque a paz e siga. Cadê esse Davi agora? Aqueles 400 homens que votaram a vida dedicada a Davi, agora se juntaram com mais 200. Mas nesse momento do capítulo de número 30, quando eles chegam e veem onde Davi levou eles se revoltam com Davi. Falam, vamos matar esse cara. Quer dizer, ele foi rejeitado pelo rei inimigo. Ele chega na sua cidade, tudo que era dele foi levado embora. E agora, para terminar essa maravilha de vida que ele estava vivendo, os próprios homens dele se voltaram contra ele. E diz que eles queriam apedrejar Davi. E aí a Bíblia vai dizer que Davi, com todo o povo, chorou até não ter mais força. Você já chorou até não ter mais força? Eu sei que alguns de vocês já choraram até não ter mais força. Até cansar de chorar. Até cansar de ter lágrima. E não é aquele choro da tristeza. Não é só o choro da tristeza. Não é o choro da depressão também. Não. É um choro pior, é o choro da angústia. Poucas vezes na vida a gente sente angústia. A gente fala que é angústia, mas angústia de verdade, graças a Deus, poucas vezes na vida a gente sente. Aquela angústia da impotência da sua situação. De que você não consegue chorar mais porque o músculo do seu rosto já dói. É uma dor que você sente sem nada estar te apertando. É dor por dentro, na alma. E você está em dor, em dor constante. E as lágrimas já se foram. Davi, o homem segundo o coração de Deus, chegou a esse ponto. A promessa se foi, a esperança se foi, o lugar de destaque se foi, a família se foi e até as amizades se foram. Acabou. Agora o interessante é que quando você vê a decisão de Davi no capítulo de número 27, que nós lemos, não tem assim, e consultou Davi ao Senhor,
Então decidiu no seu coração? Não. Davi não perguntou para Deus, não fez pacto com Deus, nada. Decidiu e foi. Alguns comentaristas dizem que desse período do capítulo 26 e até o capítulo de número 30 se passaram por volta de 5 anos. E alguns gostam de entender esse período, que foi um período que Davi não orou. 5 anos, sem consultar a Deus o que ia fazer. Quanto tempo faz? Qual foi a última vez que você consultou a Deus para uma decisão importante? Qual foi a última vez que você falou assim, Senhor, eu quero fazer isso, abre a porta? Qual foi a última vez que de verdade você falou, Senhor, eu não quero a sua influência nisso aqui, eu quero a sua decisão. Eu não quero uma luz para mim seguir, eu quero que o Senhor toma por conta disso aqui para mim fazer. 5 anos na vida do homem de Deus, sem nenhum tipo de decisão divina, é só o que vinha pela frente. Parece que ele tinha ouvido aquele sambista do Rio de Janeiro, deixa a vida me levar, vida leva eu. Agradeço o que Deus me deu, mas olha, seja o que acontecer. E agora o resultado está ali na frente dele. Davi, como diz alguns irmãos, ele estava entre um funeral ou um avivamento. Ele precisava de fazer uma decisão. Ou ele enterrava tudo e ele mesmo, ou ele fazia alguma coisa diferente. A Bíblia diz, e aqui o Davi volta a virar exemplo para nós. No capítulo de número 30, que nós lemos aqui, nesse momento de absurda angústia, Davi se esforçou no Senhor. Davi fez um esforço, o esforço dele não foi nele mesmo, Raul. Davi tomou uma outra decisão, e essa decisão não contava com a percepção de outros homens, nem outras entidades. O esforço dele foi o seguinte, quem resolve essa parada aqui é Deus. Quem tem solução para mim é o Senhor. E Davi agora chama Abiatar, que tinha sobrado daquela matança dos sacerdotes que Saul fez. Senhor Abiatar, traz o éfode de linho aí. Traz aquela estola sacerdotal. Nós vamos orar para Deus. Ai, nós vamos falar com o Senhor. Nós vamos buscar aquele que tem resposta de verdade para nós. Nós vamos buscar aquele que as decisões dele são permanentes, perenes, boas e eternas para nós. Deus tem a solução para a nossa vida. Glória a Deus. E Davi pega aquele éfode de linho e chama Abiatar. E ele falou assim, Senhor, devo perseguir essa tropa que levou tudo meu embora? Eu vou alcançar? Dá resultado? Talvez seja a pergunta de alguém nessa noite. Senhor, compensa tentar buscar de volta? Compensa tentar alcançar a restauração da onde a minha vida foi parar com as decisões que eu tomei? Compensa novamente eu buscar esperança nisso aqui? Na manhã de domingo, quando Maria foi ao sepulcro fazer o embalsamamento de Jesus, porque as coisas aconteceram tão rápido, eles não conseguiram fazer nada daquilo direito. Você sabe a história. Ela chega e encontra o sepulcro aberto, 2 homens lá dentro. O que vocês estão fazendo aqui? Onde é que está o corpo do mestre? Por que você procura entre os mortos aquele que vivo está? Ela sai para fora sem acreditar nele. A Bíblia deixa isso muito claro, que ela ouviu aquilo que a gente dá glória a Deus e aleluia, mas Maria... Como eu e você ouve a palavra de Deus domingo após domingo, mas isso não causa da gente uma decisão boa.
Olha, ele está vivo. Eu não vi nada. Ele está falando para mim. E ela está do lado de fora, e lá procurando o que aconteceu. E aí aparece Jesus e ela acha que é o hortelão. Aparece Jesus na sua vida e você acha que é outra coisa, que não tem nada a ver. Deus te manda uma palavra e você fala assim, tem alguém empolgado. Deus te manda recurso e você fala assim, não adianta, não é o que eu quero. Deus te manda socorro e você fala assim, não é suficiente. O socorro de Deus não é suficiente. Suficiente é a sua ideia, o seu plano, a sua história. Suficiente é a sua capacidade criativa. Ela acha que é um hortelão. E aí o hortelão faz uma pergunta que, do ponto de vista humano, é uma pergunta sem noção. Por que você está chorando? A mulher está no cemitério. Por que ela está chorando? Por que alguém está chorando no cemitério? É a coisa mais óbvia do mundo. Alguém morreu. É tão óbvio para Maria que ela não responde porque ela está chorando. Ela fala assim, é como se... E aí, está procurando alguma coisa? Ah, foi a pessoa que pegou, né? Só pode ser. Quando alguém brinca com você de esconder a chave, o que você está procurando? Foi você que pegou? Não, foi você que pegou, né? Só pode ser. Para fazer uma pergunta dessa, você sabe o que eu estou fazendo aqui. Jesus pergunta para ela, o que está acontecendo? A quem buscais? Ela olha para ele e fala assim, escuta, se você pegou o corpo dele, me avisa que você pegou o corpo, porque é o seguinte, eu trago de volta. Agora, o que eu acho extraordinário e fantástico é que uma mulher daquela idade, daquele tamanho, ela acha que ela é capaz o suficiente de carregar um corpo de um homem de 33 anos de idade que morreu há 2 dias atrás. Ela acha que ela tem força suficiente para carregar o corpo daquele homem. Tamanha era a esperança que ela tinha nela mesma. Tamanha a esperança que Davi tinha nele mesmo, que ele achou que o simples fato dele mudar de Israel ia fazer com que todas as coisas da vida dele iam andar smooth, suave. Abandonar os planos de Deus para ele ia fazer com que as coisas andassem super suave para ele. Ia dar tudo certo agora, porque eu deixei de insistir com essas coisas de Deus. Mas aí ele olha para ela e fala assim, Maria. E quando ela fala Maria, tudo muda. Porque ela descobre que é o Senhor. Assim, quando Davi pergunta, olha, devo perseguir? Vou atrás dessa tropa? Deus responde através daquele profeta, naquele momento. Olha, vai atrás, busca, porque você vai recuperar tudo. Aleluia. Vai atrás, busca, renova a esperança, porque Deus ainda não desistiu de cada uma da palavra que Ele disse ao seu respeito. Levanta, vai atrás e busca, porque a promessa de Deus para o futuro é muito mais do que as suas más decisões do passado. Glória a Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vai atrás e busca. Levanta daí. Levanta desse lugar de vergonha, de falta de propósito. Levanta desse lugar em que a sua criatividade já te falhou tantas vezes e busca o plano de Deus para você e para a sua vida. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Maria, quando descobre Jesus ressuscitado, eu queria que a gente estivesse lá para ver isso. Eu queria que os olhos da fé permitissem você ver isso como eu estou conseguindo enxergar aqui agora. Você entende que a expectativa dele estar morto e era o 3º dia. Você entende que a destruição daquela visão que ela tinha tido, que ele era o Messias e que ele podia todas as coisas, ela tinha sido destruída, mas agora o fato dele estar vivo é muito maior do que tudo que ela esperava. Eles esperavam que ele não ia morrer, que ele ia assumir o trono. Mas agora ele ressurreto é muito maior do que se ele não tivesse morrido. Você ainda não viu a promessa que você enxergou,
que Deus chamou você, que Deus te deu esperança, ela tem um limite da sua capacidade de pensar. Deus tem muito mais coisa para fazer na sua vida. Deus tem uma esperança e uma expectativa que excede muito aquilo que você é capaz de pensar. Talvez agora você esteja olhando as circunstâncias em clare queimada e os problemas que você tem vivido e a vontade que você tem de fazer algumas coisas com você mesmo, mas Deus nessa noite fala, olha, confia, levanta, vai atrás, a promessa é boa e Deus vai cumprir na sua vida o que Ele promete, porque Ele é poderoso para prometer e para cumprir. Deus é poderoso para prometer e para cumprir o que prometeu. Você não consegue isso, mas Deus consegue. Deus consegue prometer e cumprir. Depois daquele evento, Davi saiu e foi atrás da tropa. Você lembra da história? Ele conseguiu recuperar tudo que ele tinha. Naquele dia, Israel teve uma perca tremenda na batalha. Saul morreu. Aquela batalha ia manchar ainda mais de sangue a vida de Davi. No meio daquela história, Deus ainda guardou Davi mais uma vez dele mesmo. E ele foi convidado agora pelo povo de Hebrom em Judá para reinar sobre eles. Ali, naquele dia, através daquela história, Deus começou a finalizar o cumprimento da promessa que ele tinha feito para Davi. Naquele dia, Deus começou a, de verdade, expandir o ministério de Davi. Eu quero orar por você nessa noite, porque essa é uma noite de resoluções. Não sou com Deus. Fique de pé, por gentileza. Hoje é uma noite de resoluções. Você está entre um avivamento e em funeral. Ou você enterra de vez hoje, ou você hoje levanta e começa a viver planos com Deus. Ou hoje você desiste de tudo, ou hoje você começa um renovo com o Senhor na sua vida. Você não esperava por isso. Eu deixo eu falar uma coisa para você, nem eu. Você não esperava por isso hoje, nem eu. Mas o Espírito Santo de Deus marcou essa noite, marcou esse lugar, marcou esse tempo para renovar e restaurar a sua vida. Para a glória do seu próprio nome. Glória a Deus. O primeiro convite que eu quero fazer é para você mesmo. Você sabe que é com você. Você não aguenta mais esse lugar, hein? E esse lugar não é um lugar difícil. É o lugar da alma. Você não aguenta mais essa situação na sua alma. Você não aguenta mais isso. Sem acusações, tá? Mas diante de Deus, Deus está te vendo, o seu Espírito de Deus está te vendo. Você sabe que você é responsável por muita coisa. Você escolheu muita coisa. Você fez decisões que te lideraram até aqui. Entenda que isso não é uma acusação na sua cara. É uma confissão sincera diante de Deus. Senhor, eu sei que eu escolhi isso aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Da mesma forma que você escolheu isso aí, Deus escolheu você. Glória a Deus. Deus chamou você. E Deus vai continuar insistindo com você. Glória a Deus. Deus não gastou óleo na sua cabeça na casa do seu pai pelas mãos de Samuel à toa. Não foi um mistake a sua chamada. Deus não está lá no céu falando assim, rapaz, o que eu vou fazer agora, hein? Não. Deus já tinha visto as suas decisões e nessa noite Ele insiste com você, olha, vamos levantar daí. Vamos perseguir essa tropa, porque nós vamos recuperar o tempo perdido. Aleluia, Senhor. O Senhor está ressurreto, Ele está ressuscitando aquilo que Ele te prometeu. Glória. O Senhor está vivo, Ele está levantando e trazendo de volta à vida as coisas que você tem para viver com Ele. Onde está você nessa noite? Quer voltar a viver as coisas de Deus? Quer fazer um compromisso novo com o Senhor? Um elo de ligação novo com o Senhor? Restaurar a sua vida com Deus. Viver de novo pertinho do Senhor. Sentir de novo aquilo que Deus te chamou. Talvez você esteja sentindo, mas você está em dúvida, Senhor, permaneça nesse lugar. Permanece, o Senhor te chamou. O Senhor te levantou e o Senhor te envia para começar uma etapa nova da sua vida. Hoje
é o atravessar de etapas. E o Senhor te levanta mais uma vez para viver novas etapas, para a glória do seu nome. Onde está você? O nosso horário já foi, eu quero orar por você. O que nós estamos cantando? Rendido estou aos pés da eu quero orar por você. Não demore. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido eu estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido eu estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Orar por felicidade, por isso. Glória, que Deus vai tocar na sua vida e na sua família e no seu coração. Senhor Jesus, pelo nome de teu Filho, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor Pai, na tua presença. Jesus, nós estamos crentes, ó Senhor. Que o Senhor falou conosco nessa noite, assim, benditas. E que o Senhor nessa noite abrindo a porta para nós passarmos, Senhor, nos ajuda a passar por essa porta, Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, a entrar por essa porta, Senhor. Nos ajuda a acreditar, Senhor, Pai, que o teu plano é melhor, Senhor. Senhor, eu tenho certeza absoluta, não estou emocionado aqui nessa noite, Senhor. Eu tenho certeza absoluta, Senhor Pai, que o Senhor hoje, no mundo espiritual, abriu uma porta, Senhor, para a nossa alma e para o nosso coração. Senhor, nos faz passar por ela, Senhor. Nos faz crer nela, Senhor. Nos faz, ó Senhor Pai, lutar por ela, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. O Senhor é o Senhor sobre os céus e sobre a terra, e o Senhor vai há de cumprir o teu querer na nossa vida, para a glória do nome do teu Filho Jesus. Senhor, abençoa o teu povo, Senhor Pai, nessa semana. Senhor Pai, dá esperança. Senhor Pai, mostra o primeiro passo amanhã de manhã, Senhor. Quando o Senhor despertar o teu povo, Senhor Pai, para esse dia, faz lembrar do primeiro passo, Senhor, para que o teu povo, Pai, possa receber de ti, Senhor, a graça, a unção, Senhor, e viver as tuas promessas, para a glória do teu nome, Senhor Pai. Nós te pedimos agradecido, Senhor. Despede o teu povo em paz, ó Senhor Pai, cheio de ti, com a alegria do teu Espírito Santo, Senhor Pai, para viver, Senhor Pai, a tua vida, Senhor, e as tuas esperanças na vida deles. É o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e o povo de Deus diz com alegria:
Amém. Dê um abraço ao irmão que está ao seu lado. Glorifique o nome de Jesus com ele. Principalmente os nossos irmãos que estão hoje conosco pela primeira vez, pela segunda vez. Abraço aos nossos irmãos em nome de Jesus. Meu amigo Carlos, deixa eu dar um abraço em você, mãe. Grande beijo.